Olá pessoal, bom dia. Então, hoje a gente vai falar basicamente da origem histórica, né, de proteção de direito do consumidor e o seu princípio fundamental. Hoje os legisladores manifestam a necessidade de implantações de mecanismos legais, né, para poder equilibrar a relação de consumo, né, visando sempre proteger a parte mais vulnerável. Mas hoje existem mecanismos para se combater, né, se proteger esse desequilíbrio. Em uma outra época, não era assim, né? Por que não era assim? Porque prevalecia o individualismo, né? O direito privado entre as partes. Isso era muito forte em uma outra época, né? Mas mesmo assim, mesmo com o direito privado muito forte, sem intervenção, sem nenhum tipo de intervenção do Estado para poder acontecer, tentar frear a desigualdade, o Estado já reconhecia a necessidade de uma maior intervenção nessa seara privada, né, para proteger, lógico, a parte a mais vulnerável dessa relação jurídica, né. E a evolução disso é uma evolução um pouco travada, né, um pouco devagar as coisas iam acontecendo, né. A evolução da legislação, ela se dá por conta, começa a se dar por conta, principalmente com criação de leis próprias, com relação à tutela dos trabalhadores. Isso no período da Revolução Industrial, né, do crescimento industrial no mundo, né. Com relação à tutela aos consumidores, dava-se por situações mais diversas, né? Podemos destacar a questão de movimentos urbanos, né? Isso era um pouco mais contido, né? Vamos dizer assim. Ficou mais forte, né? Ficou mais visível a questão da proteção ao consumidor a partir dos anos 60. Né, a partir dos anos 60. E o pontapé inicial para isso tudo acontecer, para chegar até hoje, aconteceu com o discurso do presidente americano John Kennedy, em 1962, ele destacando, sendo enfático, da necessidade de proteção ao consumidor, principalmente em seu direito básico, né, que foi discursado ali como segurança, informação, escolha, principalmente em si o consumidor ser ouvido, né? Criou-se aí o direito básico do consumidor, né? Segurança, informação, escolha, principalmente em ser ouvido, né? Isso ficou muito forte nesse discurso. A partir desse discurso, né, podemos dizer que houve vários movimentos internacionais, né, na Europa, no próprio Estados Unidos, para tentar consolidar de vez, né, essa proteção. Aí podemos destacar a Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Homem, ao considerar o ser humano na condição de consumidor, em poder gozar desses direitos básicos, né? Aí a gente pode falar também da Conferência Mundial do Consumidor em Estocolmo, na Suécia. Então ficou muito forte esses movimentos internacionais, né? E já em 1985, a partir desses movimentos, a ONU, né, as organizações das Nações Unidas, editou uma resolução, que foi a questão material, escrita, né, editou a resolução 39/248, depois vocês dão uma olhadinha lá, nessa resolução, que ficou estabelecido, que se criou diretrizes
para a proteção dos consumidores em face desse desequilíbrio, dessas relações. Essa foi a parte principal de toda essa evolução, né? Foi a questão da consolidação material disso, com a edição dessa resolução, né? Oriundo desses movimentos, né? Os movimentos internacionais, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Como se chegou ao Brasil, né? Podemos destacar que a proteção, né, ao consumidor nesses países, desses outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, se deu muito pelo fortalecimento da sua economia, da economia daqueles países, crescente, evoluindo, né? E com isso, obviamente, o consumo ele se espalha, ele aumenta, né? E por conta desse fortalecimento, a necessidade de proteger a parte mais vulnerável. No Brasil, se deu ao contrário. Nesses anos 60 e 70, o que acontecia aqui no país era uma urbanização desenfreada, um processo inflacionário muito grande. Na realidade, era uma crise. Nós passamos uma crise muito forte em 60 e 70. Mesmo nessa crise de urbanização desenfreada, processo inflacionário muito alto, né? Acontecia também a industrialização, o fortalecimento da indústria nesse período, mesmo nesse período recessivo. Mas se criou ali o alicerce, tá? E o nascimento do nosso movimento consumerista, né? Foi a partir dessa crise, dos anos 60 e 70. E o nosso movimento consumerista, ele se deu através de criação de associações, né? E podemos dizer que a primeira associação, uma das primeiras associações a serem criadas, foi a APC de Porto Alegre, Associação de Proteção ao Consumidor. Depois foram criadas várias outras, em Curitiba, em São Paulo. Inclusive, em São Paulo foi criado o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, que é o atual PROCON de São Paulo, né? Já nos anos 80, mudou um pouco a situação. O pano de fundo mudou. Nós estávamos vivendo naquele período dos anos 80 ares democráticos, né? O sonho da democracia está de volta em nosso país com o fim da ditadura militar, que durou por 31 anos, né? O chamado período de chumbo, né? E processo de recessão muito grande, né? Uma escalada muito alta da inflação. Mas com essa conjuntura toda de tudo isso que a gente já falou, né? De processo inflacionário, urbanização desenfreada, o Ministério da Justiça criou, por conta desses movimentos, da criação dessas associações, que ficou muito forte, né? Foi criado ali o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, o CNDC, né? Que foi a partir da criação deste conselho, pelo Ministério da Justiça, que foi inserido na Assembleia Nacional Constituinte, que já existia, né? A Assembleia Nacional Constituinte, tendo em vista que nos anos 80 estava finalizando o período militar e precisava ser criada e promulgada uma nova Constituição. Então, o tema defesa do consumidor, ela ficou muito forte naquele período com a criação do Conselho e foi inserida o tema foi inserido na Assembleia Nacional Constituinte. A partir dessa inserção do tema, né, na Assembleia Nacional Constituinte, a proteção ao consumidor, ela se consagrou. A proteção ao consumidor, ela foi consagrada
no artigo 5º, inciso 32, e o artigo 170, inciso 5, né? Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, né? E aí se consagrou aí a proteção ao consumidor, proteção ao consumidor, com o Estado sendo incumbido de promover a defesa do consumidor com a edição de uma lei própria, né? Que até então foi promulgado, foi inserido o tema defesa do consumidor na Assembleia Nacional Constituinte, ficou consagrado a proteção ao consumidor, né? Por esses artigos que a gente falou aqui agora, mas não tinha uma lei própria, né? Então aconteceu a criação do artigo 48 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, para que se pudesse elaborar, criar uma lei própria e sancionar essa lei. Então nasceu, né, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 11 de setembro de 1990, sancionando a Lei 8.078, né, que é o nosso código até hoje, que perdura até hoje, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Então nasceu o nosso Código de Defesa do Consumidor. O equilíbrio ficou estabelecido, a proteção ficou estabelecida, né? O Estado, vendo a sua necessidade de intervenção, criou, né? Se legislou, né? E criou a Lei 8.078/90, né? E para poder fechar, né, esse resumo da origem histórica e o princípio fundamental da relação de consumo, de proteção ao consumidor, no próximo vídeo nós vamos falar da incorporação de uma noção de influência do direito público no privado, né, que a gente está falando da intervenção. E vamos perceber, que a gente vai acontecer no próximo vídeo, a gente vai perceber que a legislação própria, a Lei 8.078, ela é basicamente uma lei de princípios, inserido ali ela é esculpida, ela é baseada em cima de muitos princípios. Mas isso aí é uma matéria que a gente vai conversar no próximo vídeo, que a gente vai linkar, eu estou linkando essa situação para a gente saber o que a gente vai conversar no próximo vídeo, né, que é a questão dos princípios, que é o alicerce do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, né, só clicar lá no gostei, né, no nosso canal. E só para lembrar da minha página no Facebook, Alexandre Aguilar Advocacia. Lá eu também faço algumas considerações, algumas ponderações em assuntos que estão em voga, que estão no nosso dia a dia, né? E mais uma vez eu venho agradecer a todos e espero contar com todos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.